Quantos estão cheios aqui da presença de Deus? Cadê os inconformados da igreja Mema? Só quem é inconformado aqui, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Hoje é um domingo especial, hoje é um domingo de inconformado. Hoje é um dia para quem está inconformado, para quem está querendo a presença de Deus. Amém? E hoje eu vou falar sobre identidade. Será que você sabe qual é a sua identidade? Eu acho que o homem, até ele encontrar realmente, a sua identidade de Deus, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas fazemos muitas perguntas para Deus. Quem sou eu, Senhor? O que eu vim fazer aqui? Quantos já fizeram essa pergunta? O que o Senhor quer da minha vida? O que vai acontecer comigo? Então, nós fazemos muitas perguntas para Deus. E quando nós nascemos, quando você foi gerado do seu papai, da sua mamãe, você ganhou uma identidade. Foi ou não foi? Eles foram lá no cartório, saiu do hospital, você com aquele bebezinho lindo, com aquele sorrisinho, ou estava chorando, não sei. E aí eles te levaram no cartório, escolheram seu nome. Foi ou não foi? E aí cada um tem a sua história, né? Eu não lembro qual é a história do meu nome. Mas meus pais me colocaram o nome de Thaís. E então você recebeu uma identidade, um nome. E na sua identidade, quantos aqui têm identidade? Todo mundo, né? RG, né? E lá consta tudo sobre a sua vida. Seu nome, seu sobrenome, nome do seu pai, nome da sua mãe. É ou não é? Cidade, aonde você nasceu, quando você tirou o RG. E isso identifica toda a sua vida. Tudo que você for fazer hoje, se você for adquirir um imóvel, tudo que você for fazer, você precisa apresentar o seu RG, é ou não é? E aí, quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei que quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu queria muito entrar na balada. Era matinê na época, na Broadway. Quantos já ouviram falar da Broadway aqui? Acho que não muitos, né? Alguns. São do meu tempo. E aí eu queria, porque queria entrar naquele lugar. E aí o que eu fiz? Vocês já devem imaginar. Fui lá, eu e minha amiga, tiramos xerox colorida. E aí, não, era preto e branco, né? Na época. E aí a gente foi lá, mexeu na data. Resumindo, né? Eu queria ter 15 anos para poder entrar lá na balada. E aí, o que me fez lembrar? Muitas vezes, nós queremos mudar a nossa identidade. Por exemplo, queremos antecipar o tempo das coisas. E nisso, o que acontece? Vai gerando dentro de nós aquilo que nós não somos. Quem está entendendo? Quando queremos apressar as coisas. Sabe quando chegamos para Deus, Senhor, o tempo é agora. Mas Deus, Ele está pedindo para a gente esperar. E tudo, e Satanás, ele sabe que nós temos uma identidade. Ele sabe que nós temos um nome dado pelos nossos pais, mas também um nome dado por Deus. Porque antes mesmo de nós nascermos, Deus já sabia de nós. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já sabia. Mas, por não entendermos a nossa identidade, muitas vezes até mesmo pelos nossos pais. Eu não sei
se você já passou por isso, mas às vezes os seus pais mesmo não incentivaram você. Olha, filho, você é um vencedor. Filha, vai lá, vai dar certo. Você é uma grande mulher de Deus. Tem pais hoje em dia que lançam tantas palavras na vida dos filhos, é ou não é? Ah, o meu filho é um vagabundo. Ah, quando é criança, né? Ah, seu viadinho. E isso vai gerando dentro do nosso coração aquela identidade. E você vai achando que o quê? Que você é realmente aquilo. Quem está entendendo? Mas na verdade não é o que nós somos. Amém? Vamos ver lá na palavra de Deus? Pode passar. Então nós temos duas identidades. Uma natural e a outra espiritual. Então, a natural é a que eu falei para vocês agora, que o pai e a mãe de vocês escolhem um nome e te dá uma identidade. E a segunda é a espiritual. É uma identidade que você recebe quando você vai ter um encontro com Deus. Quantos aqui já passaram pelo encontro? Quem ainda não foi para o encontro aqui? Levanta a mão. Cutuca aí, ó, quem está do lado deles, cutuca e fala assim, meu irmão, você precisa ir para o encontro. Porque você precisa entender a sua verdadeira identidade. E lá no encontro com Deus, você entende quem você é de verdade. Quem está entendendo? Você passa anos da sua vida tentando ser uma pessoa que você não é. Querendo agradar as pessoas. Sabia que tem gente que vive para agradar as pessoas? Mas isso é um erro. Porque nós temos que viver para agradar o nosso Senhor. Diga aleluia. Então nós não podemos viver para agradar homens, para agradar as pessoas, querendo, às vezes até aplausos. Ou querendo admiração. Essa não é a verdadeira identidade nossa, amém? Pode passar, por favor. Olha lá. Então, eu coloquei aqui algumas frases que nós falamos em cima do quê? Quando a gente não entende a nossa identidade de Deus. Amém? Vamos ver se você se identifica com isso. Eu sou um fracasso. Você nunca falou isso, né? Graças a Deus. Foi as pessoas que não vieram, né, pastora Ani? Eu não consigo. Você falou isso já alguma vez? Não sou um bom discípulo. Eita Deus. É, meu bom. Olha lá. Meu líder não me ama. Meu líder, ele prefere mais o meu irmão 12, que é mais bonitinho, do que eu. Isso, claro, não aconteceu aqui. Outro, não consigo mudar. Eu tento, mas não consigo. Outro, meus irmãos não me amam. Isso aqui não acontece. Todo mundo aqui é... Glória a Deus, né? Todos amam os irmãos aqui. Eu amo meus irmãos. Pastora Ani, te amo. Charles está ali. Cadê o Davi? Estava ali também. Olha lá. Não nasci para liderar. Não, líder. Eu estou aqui na igreja, mas não é para ser líder. Eu estou feliz, eu escuto a palavra de domingo, sabe? Eu escuto o pastor, eu vou no Inconformados, mas liderar eu não quero. Outra coisa, eu não sei pregar. Quem quer vir pregar aqui agora? Ó, salva de palmas para vocês. Gostei de ver, viu? Se fosse eu antes, ia falar, não, prega ali, que a igreja mesmo, o ministério eis-me aqui, né?
Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí tem gente que fala assim, eis-me aqui, envia ele ali. Porque não é para mim esse negócio. Olha lá. Eu não sei expulsar demônio. Chega lá no encontro, o líder fala, vai lá. Você fica morrendo de medo. Eu já estou contando as coisas aqui do encontro, misericórdia. Olha lá. Deus não me ouve. Acho que isso é o que a gente mais fala. É ou não é? Deus não me ouve. Ou então, Deus não se preocupa comigo. Meu amado, como têm sido as suas orações esses últimos dias? O que está passando aí no teu coração? Será que você tem convicção que o Senhor tem ouvido as suas orações? E que no tempo certo, Ele está trabalhando. Tem uma palavra que diz que no tempo certo, Ele vai fazer com que isso aconteça depressa. Então, fica tranquilo. Tudo tem um tempo determinado para o Senhor. Então, com certeza, o Senhor, Ele ouve sim as suas orações. Amém? Próximo. Volta lá, faltou um ainda. Aê. Estou há tanto tempo na igreja e nada muda. Estou tanto tempo solteira, pastora Ani. Cadê meu esposo que nunca chega? Meu Deus, minha família não se converteu até hoje. Só eu que passei por isso? Eu também, viu? Já falei muito isso para o Senhor. Mas essas são as palavras de quem ainda não entendeu a sua verdadeira identidade de Deus. E aí, com o medo, com as frustrações das nossas vidas, nós deixamos de acreditar em nós mesmos. Deixamos de acreditar naquilo que Deus tem para nós e naquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Será que você pode entender isso? Que o Senhor, Ele quer te usar. Que Deus tem um propósito para cada um que está nesse lugar. E você não nasceu para ficar só sentado aí. Você nasceu para vir aqui, para pregar. Você nasceu para ser profeta às nações. Foi isso que Deus falou para Jeremias. Que antes de formá-lo no ventre, Ele já tinha designado Jeremias para ser profeta das nações. E assim será na tua vida, meu querido. Então, essas palavras aí, se você falava, a partir de hoje você não vai falar mais. Amém? A partir de hoje, nós vamos ver lá na frente que vai ser totalmente diferente as suas palavras. Amém? E aí, Deus, né, Ele sabia exatamente quem Ele era. Quer ver? Vamos ver comigo? Pode passar, por favor. Êxodo 3, capítulo 15, diz assim: Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Diga aleluia. Então, Deus, Ele sabia exatamente quem Ele era. Ele sabia que Ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele sabia que Ele era o nosso Deus. E aí, o que Ele falou aqui para Moisés? Ele falou que o nome dele seria lembrado de geração em geração. É muito importante você ter convicção e saber quem você realmente é. Para as pessoas lá fora, você pode não ter muito valor. Mas aqui, para o Senhor Jesus, você tem valor e muito. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem valor. Fala para ele, eu gosto de você. Você é legal, fica tranquilo. Você precisa saber quem você é. Amém?
Olha lá, passa para mim o próximo. Êxodo 3:6. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então, Moisés foi chamado naquela sarça, porque Deus tinha um plano na vida dele. Ele tinha que libertar aquele povo. Ele tinha que passar pelo Mar Vermelho. Ele tinha que viver as promessas do Senhor. Mas, eu creio que naquele momento, Moisés, ele ainda não tinha aquela identidade. Ele não sabia quem ele era verdadeiramente. E aí, o que aconteceu? Ele teve... Fala comigo, igreja. Medo. O medo, o nosso medo, nos impede de viver as promessas de Deus. Nos impede de avançar em Deus. O Senhor, Ele tinha um plano. O Senhor tinha uma liderança para derramar em Moisés. E aí ele ficou com medo. Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu não sei... Quantas desculpas nós damos para Deus quando nós não sabemos quem realmente nós somos? É tempo de nós dizermos sim para o nosso chamado, amém? Diga aleluia. E Jesus também sabia quem ele era. Você quer ver comigo? Passa lá, por favor. João 8:14. Cadê os inconformados? Quem está fazendo o devocional de João aqui? Então, amanhã você vai fazer esse devocional. Hoje é o 7º dia, amém? E olha lá, respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Quando os fariseus estavam questionando Jesus, ele tinha convicção. Diga, convicção. Aqui dentro do coração dele, ele sabia quem ele era verdadeiramente. Então, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia para onde ele estava indo. E sabia de onde ele veio. Sabe, queridos, as pessoas que mais se firmam com Deus são aquelas pessoas que tiveram a vida totalmente mudada. Às vezes tem algumas pessoas que vêm por amor para a igreja. Não que isso seja errado, mas talvez não dê o verdadeiro valor que o Senhor Jesus merece. E que nós realmente merecemos. E quando você vem para a igreja pela dor, parece que você valoriza mais. Eu, por exemplo, quando eu vim para a igreja, eu vim pela dor. Eu até tive vergonha de participar de uma célula. Porque eu achava que as pessoas iam ficar olhando para mim, iam ficar me julgando, porque eu tinha tido uma decepção amorosa, né? Que, claro, isso nunca aconteceu com ninguém aqui, não é verdade? Então, meu coração estava totalmente destruído. Mas hoje, quando eu me lembro da onde o Senhor me tirou, de um poço de depressão, de uma vida eu não tinha. A pastora Ani lembra, a Simone lembra também. Primeira vez que ela foi pregar na célula, estava eu lá com aquela cara amarrada. Primeira vez, pensa, um líder de célula pregar a primeira vez já está nervoso. Aí chega lá uma endemoniada na célula, né? Que não ri para nada. Mas, na verdade, eu não sabia a minha verdadeira identidade. Eu achava que a minha identidade era amar um cara que não estava nem aí para mim. E nem sequer eu tinha menção de entender o amor de Deus pela minha vida. Que era muito maior do que isso. Quantos estão entendendo?
Então, hoje, eu valorizo a unção que tem sobre a minha vida. Eu valorizo esse ministério, eu valorizo os meus discípulos. Porque não dá mais para olhar para trás, quem está entendendo? Quando você escolhe seguir a Jesus, não tem como você olhar mais para trás. Não tem como você querer voltar a pescar, como Pedro quis. Então, por muitas vezes a gente não entender a nossa verdadeira identidade, a gente quer voltar para trás, retroceder. Mas quando nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para onde nós vamos. E eu sei para onde eu vou. Eu vou junto com você para a eternidade. Diga aleluia! Salva de palmas ao Senhor Jesus. E muito melhor do que ir para a eternidade é você mudar a eternidade das pessoas. Quer fazer discípulos, ser líder de célula, passar discipulado. Hoje eu descobri o verdadeiro motivo. A felicidade da minha vida é fazer a vontade de Deus. Amém? Próximo. Mais um falando de Jesus aqui. João 8:58. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. O Deus eu sou é que está nesse lugar. É o Deus da sua vida. Ele sabia exatamente quem ele era, amém? Agora eu vou dar 2 exemplos de pessoas que têm identidade de Deus e outra que não tem. Passa para mim, por favor. Quando Moisés, ele pediu para os discípulos irem lá espiar a terra. Quem já ouviu essa história? E aí foram lá os 12 espias. Foi ou não foi? Então, olha só o que aconteceu. Números 13:31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Sabe quem falou isso? Os 10 espias. Aqueles que não tinham a verdadeira identidade. Aqueles que acharam que não iam conseguir. Eles foram lá, eles espiaram a terra e só viram maldade. Uma pessoa, quando ela não tem identidade, ela tem os olhos maus. Ela só consegue enxergar derrota na vida dela. Ela sempre vai achar que não vai dar certo, que não vai conseguir, que os discípulos são os piores discípulos. A família é a pior família do mundo, o emprego é o pior emprego. E esquece, muitas vezes, de dar graças ao Senhor. Amém? E aí, olha o outro exemplo. Números 13. Peraí. Números 14, versículos 6 e 7. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Olha a diferença. Uns olharam e falaram: aqui não vai dar nada. Aqui eu não vou conseguir nada. Aqui não vai dar certo. Mas os outros 2, que tinham a verdadeira identidade de Jesus, de Cristo, eles olharam para aquela terra e falaram: vai dar certo. Nós vamos tomar posse. Será que você, hoje, é como esses 10 espias? Ou como Josué e Calebe? Que está olhando para a tua vida, para as promessas do Senhor e dizendo: vai dar certo, vai acontecer. Diga aleluia. Som. E olha só que interessante. Josué, ele teve o nome trocado.
Quer ver? Vê comigo aqui. Passa para mim o próximo. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Mas sabe por quê que ele teve o nome trocado? Passa para mim, por favor. Oséias significa salvação em hebraico. Mas Josué significa Deus é a salvação. Sabe por que Deus teve que mudar a identidade ali de Oséias e colocar o nome dele de Josué? Para ele entender que quem luta por ele é Deus. Quando você entende a sua verdadeira identidade em Cristo, você entende que não é mais você quem luta. É Deus quem luta por você. Diga aleluia. Será que você pode entender isso? Então dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Você é filho. Quem é filho não luta sozinho. Quem é filho, Deus luta por você. Amém? Passa para mim o próximo. Romanos 8, versículo 13 ao 15. Diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ah, tem descendência Abba, Pai? Salva de palmas para a descendência Abba, Pai. Aleluia! Então, quando nós nascemos do Espírito, quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, nós entendemos a nossa verdadeira identidade. Antes, a minha identidade era Thaís. Mas hoje a minha identidade é filha de Deus. Qual que é a sua identidade hoje, igreja? Fala com convicção. Fala sendo inconformado. Senhor, deixa eu falar um negócio para você. Sabia que Satanás, ele odeia ouvir que você é filho de Deus? Sabia? Então fala bem alto agora. Fala assim, eu sou filha de Deus. Diga aleluia. E aí, como filho, olha qual vai ser a sua linguagem a partir de hoje. Passa para mim, por favor. Só que você vai ter que ler junto comigo. Amém? Olha lá, como que você vai falar a partir de hoje? Sou abençoado. Eu consigo. Eu sou um bom discípulo. Meu líder me ama. Eu vou mudar. Meus irmãos me amam. Eu nasci para liderar. Eu sei pregar. Eu sei expulsar demônio. Deus me ouve. Se preocupa comigo, porque Ele é meu Pai. Diga, eu sou filho. Diga aleluia. Diga aleluia, você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Foi para isso que você nasceu, para ser filho de Deus. E se você é filho, você é herdeiro. Herdeiro das promessas. Às vezes, quando nós não entendemos isso, nós vivemos como escravos dentro da igreja. Sabe, com um banquete, a mesa da presença, muitas vezes ali, nos esperando. Sabe, para nos encher, mas a gente com medo, a gente achando e lidando como se nós fôssemos escravos.
mas nós somos filhos. Amém? Sabia que Paulo também teve a identidade trocada. O nome dele antes era Saulo. Mas aí ele precisou ter um encontro com Deus para mudar o nome. E Saulo representava um homem que rejeitava os cristãos, que ia contra, que acusava. Mas Paulo, sabe o que representa? Apóstolo de Cristo, discípulo de Cristo, uma pessoa que viveu e morreu por uma causa. Então, você ter a sua identidade em Cristo é você entender que você vive por uma causa. Que você tem uma causa para viver, uma causa para morrer. É isso que tem que queimar no teu coração hoje. Sabe, essa convicção, eu sou filho, eu nasci para conquistar. Eu vou ganhar as nações para o Senhor Jesus. Eu vou liderar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou para as nações. Tantas promessas que existem na tua vida e você precisa tomar posse delas. Amém? E aí eu anotei uma frase aqui que eu vi num vídeo, eu achei muito legal. Diz assim: se eu não sou o que Deus pensa a meu respeito, eu não vivo o que Ele tem para mim. Eu vou repetir. Se eu não sou o que Deus pensa a meu respeito, eu não vivo o que Ele tem para mim. E ontem, eu fui numa igreja com a minha pastora, e eu vi a história de um homem. Ele é dono de uma churrascaria lá em Santo André. E aí, o que aconteceu? Quando ele tinha uns 18 anos, mais ou menos, ele falou assim para a mãe dele: mãe, eu vou cuidar de você. Eu quero ser aquela pessoa que vai cuidar de você quando você ficar velha, quando você precisar, se você ficar doente, eu vou cuidar de você, mãe. Eu quero ter esse prazer, eu quero ter esse privilégio de cuidar de você. Mas, enquanto isso não aconteceu, ele fez o quê? Ele se separou e foi viver a vida dele. Foi viver a vida dele, foi trabalhar, foi para balada, enfim, foi viver. E sem ele perceber, a mãe dele morreu. E aí, aquele sentimento ficou frustrando a vida daquele homem. E aquilo trouxe um sentimento de rejeição, um sentimento de derrota, sabe, na vida dele. Eu creio que naquele momento ele perdeu a identidade dele de filho. Sabe, quando você quer fazer algo e você não conseguiu, isso traz uma frustração para você, é ou não é? E aí, o que aconteceu? Ele viveu anos e anos com essa frustração. Até que um dia, a mãe de um amigo dele ficou doente. E aí Deus falou assim para ele: filho, você vai cuidar daquela mulher como se fosse a sua mãe. Todo o seu amor você vai derramar naquela mulher. E aí, o que o cara fez? A partir daquele instante, todos os dias, ele fechava o restaurante dele e ia levar a mulher no médico, cuidava da mulher, levava remédio. E até que um dia aquela mulher morreu. Mas quando aquela mulher morreu, ele foi curado. E ele teve a identidade dele de filho resgatado. Porque ele se entregou para aquela mulher, ele amou aquela mulher. E sabe, queridos, às vezes, para nós resgatarmos a nossa identidade, muitas vezes nós esperamos dos outros. Às vezes a gente espera até do nosso líder. Mas, para resgatar a sua identidade, é algo que você tem que fazer sozinho. Sabe como? Voltando pelo caminho. Voltando para Jesus. Olhando, passa para mim. Olhando para a cruz. Porque é na cruz do Calvário que nós resgatamos a nossa verdadeira identidade.
Eu queria que você ficasse de pé.